Nesse vídeo a gente vai partir para a penúltima letra do acrônimo CASADO. É a penúltima chave de como você mostra respeito para o seu marido. Então nós temos a letra D de discernimento. Ele quer que você valorize ele pela capacidade que ele tem de aconselhar e também de analisar. Isso é um sentimento que está em todos os homens. Eles sentem essa necessidade de serem valorizados pela sua capacidade de discernimento. Entende? Que é essa questão de analisar as coisas racionalmente e de dar vereditos, com coerência, com exatidão. Então ele tem essa necessidade de ser valorizado por essa habilidade que ele tem. Uma vez uma mulher, uma esposa, ela criticava muito o marido, zombava dele, desvalorizava ele pelas costas. Ela não acreditava que ele tinha conselhos tão bons ou que ele seria tão bom nisso. Então, um dia ela fazendo compras, ela sentiu uma necessidade, ela lembrou do marido e desejou vê-lo no trabalho. Ela ligou para ele, falou que estava passando lá e ele respondeu para ela, ó, eu estou um pouco ocupado, mas pode vir aqui. E quando ela chegou lá, ele de fato estava ocupado, de tal forma que ela teve que esperar alguns minutos para ser recebida pelo próprio marido. Mas enquanto isso acontecia, ela foi percebendo algumas pessoas indo até a sala dele. Ela percebeu no olhar das pessoas um respeito e uma admiração por aquele homem, por ele ter conseguido chegar àquela posição e exercer com exatidão e excelência a sua função. Ele de fato dava boas direções para suas equipes, para a sua empresa. Ela sabia que fora ele que estabeleceu planos e metas para tirar a empresa do vermelho e prosperar como nunca antes. Isso fazia com que o trabalho das outras pessoas fossem garantidos por causa da capacidade, talento e perícia desse homem. Então, ela começou a ficar extremamente constrangida com isso. E também, além de ficar constrangida pela forma como as pessoas falavam do marido, falavam muito bem, elas olhavam para o marido com respeito e admiração, ela também ficou muito incomodada pelo fato de que até a secretária dele, uma mulher muito bem arrumada, muito bem produzida e muito bonita, olhava para o marido dela, mas olhava não com desrespeito, pelo contrário, com respeito, admiração. Olhava para ele porque ela percebia que o chefe dela era um homem de valor, um homem de caráter, e ela respeitava por isso. Então, a gota d'água foi quando um homem, aparentemente mais velho que o marido dela, que tinha mais tempo de vida e de empresa, chegou lá e o marido dela falou para esse homem, falou o seguinte, olha, eu preciso de um relatório de vendas trimestral, preciso que você me informe as vendas que são feitas na região metropolitana e no interior. Ao que o homem respondeu, sim senhor, eu vou fazer isso agora mesmo, para já, com todo respeito e também temor ao seu chefe. Então ela ficou muito constrangida com aquilo. Quando chegou a vez dela ser atendida pelo marido, ele perguntou para ela se aconteceu alguma coisa, se ela queria conversar. Ela falou que não, ela só passou para vê-lo mesmo e que ela já ia embora e que mais tarde eles se encontrariam em casa. Ela desceu, chegou no carro e ficou completamente constrangida pela forma como ela tratava o seu marido e pela forma como as pessoas do trabalho tratavam o seu marido. Ela começou a entrar em lágrimas. E é isso que muitas esposas vivem nos seus relacionamentos. Elas não respeitam o marido, não admiram o seu marido, e então essa necessidade que o marido tem por ser admirado e por ser respeitado não é atendida. E isso acontece quando ela desrespeita, quando ela zomba, quando ela desvaloriza. E as necessidades dele não sendo supridas, adivinha o que pode acontecer? Qualquer lugar ou pessoa que valorize isso, que atenda essa necessidade que esse homem tem, esse marido vai desejar passar mais tempo com essa pessoa nesse lugar do que com a própria esposa, do que na sua própria casa. Por quê? Na sua casa ele é privado de uma necessidade, mas em outro lugar ou outra pessoa ela atende exatamente essa necessidade. Entende? Nós já falamos sobre isso, mas eu conheço muitas esposas que zombam dos seus maridos, que debocham dos seus maridos, criticam os seus maridos, fazem brincadeiras que denigrem a autoridade e a autonomia dos seus maridos. Essa esposa, por exemplo, fazia isso
não porque o marido não fosse amoroso ou atencioso com ela, mas simplesmente porque ele não era o que ela queria que ele fosse. Eu conheço uma esposa que ela zomba do seu marido, critica, debocha do seu marido de forma pública. E ele até dá um sorriso no meio de todo mundo. Mas acontece que ela acaba perdendo duas coisas dele. Primeiro, ela acaba deixando de aproveitar toda a capacidade que ele tem de analisar e de direcionar. Segunda coisa, ele acaba não recebendo o respeito dela como ele precisa, como ele merece, fazendo com que ele busque isso em outros lugares, seja com um grupo de amigos, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer outro lugar. Então, eu conheço vários outros casos de mulheres que não valorizam devidamente os seus maridos e principalmente não reconhecem que eles têm competência de aconselhar, de direcionar. Você sabe o significado da palavra arrogância? Arrogância é a pessoa sentir que não precisa de ninguém para fazer alguma coisa. Ela não precisa de conselho, ela não precisa de influência externa. Ela sabe que ela mesma é capaz de fazer alguma coisa. Prepotência é muito parecido com arrogância. Prepotência é você acreditar que você pode fazer sozinho. Arrogância diz que você não precisa de ninguém. A prepotência fala que você pode fazer sozinho. Então existem muitas esposas arrogantes e prepotentes em relação aos seus cônjuges, acreditando que elas têm ideias extraordinárias, ideias formidáveis, ideias muito melhores e muito mais valiosas que seus maridos, fazendo com que elas ignorem, desprezem e não valorizem essa capacidade que os seus maridos têm. Isso faz com que o seu marido, os homens, se sintam extremamente desvalorizados, desrespeitados, agredidos e devastados dentro do seu próprio lar. Nessa série de vídeos, eu quero compartilhar com você quais são as causas e as consequências disso e como resolver isso, como energizar o seu marido, valorizando ele por algo que ele recebeu do céu, recebeu de Deus, que é a capacidade de analisar tudo de forma racional, coesa e excelente, de forma que ele é bom em analisar, em aconselhar, em direcionar. Talvez você não tenha percebido, mas todo homem sente uma profunda necessidade de ser o provedor de opiniões, de ser o provedor de conhecimento. Ele sente essa necessidade. Talvez você olhe para o seu marido e fale, mas meu marido é burro, ele sabe menos do que eu. Mas acredite, ele não procura saber mais, porque até o pouco que ele sabe, você não valoriza. Se você começasse a valorizar o pouco que ele sabe, o pouco que ele tem, então ele perceberia que ele está dando conselhos e direções para uma pessoa muito mais inteligente que ele. E isso, por si só, faria com que ele buscasse cada vez mais a excelência, o aconselhamento e também a exatidão das decisões. Porque ele saberia que ele poderia prejudicar uma pessoa que é mais inteligente que ele. Acredite nisso. Então nesses vídeos eu vou explicar isso melhor para você e espero que isso faça sentido e significado para você e para o seu relacionamento.